Na fazenda, eles viam meu corpo como uma ferramenta, feita para o trabalho pesado, para a submissão. Mas o que eles não sabiam é que cada movimento que me ensinaram a fazer na roça, eu transformei na dança da morte. Eu sou Ventania. E naquela noite, 4 feitores aprenderam que o açoite pode quebrar ossos, mas a capoeira quebra vidas. Esta é a história de como minhas pernas, antes presas à terra, se levantaram para esfacelar aqueles que nos oprimiam. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Para entender a justiça selvagem de Ventania, precisamos voltar ao dia em que sua irmã, Luzia, foi quebrada pelos mesmos homens que ele um dia jurou destruir. João, que todos chamavam de Ventania, por sua agilidade silenciosa, mal tinha 28 anos. Nascido nas terras secas e sofridas de um engenho de cana no recôncavo baiano, ele cresceu sob o sol escaldante, com o cheiro adocicado da cana e o amargo sabor da chibata na boca. Desde menino, observava os mais velhos, escondidos na escuridão da senzala, movendo seus corpos em uma dança estranha e poderosa. Era a capoeira, a arte que libertava a alma, mesmo quando o corpo estava preso. Ventania não só observava, ele absorvia. Cada gingado, cada rasteira, cada bênção era um segredo guardado em seus músculos, uma força que ninguém da Casa Grande ousaria imaginar. Ele era silencioso, sim, mas seus olhos guardavam um fogo que podia incendiar o mundo. Aquele dia, no entanto, o fogo de Ventania quase se apagou. O sol castigava as costas dos escravizados no eito, e o feitor-mor Tobias, um homem corpulento e de alma putrefata, esbanjava sua crueldade como se fosse seu único ofício. Um velho, exausto e trêmulo, errou o corte da cana. Tobias, sem aviso, levantou o chicote. O estalo cortou o ar, rasgando a pele do idoso. Ventania sentiu um tremor de raiva, mas sabia que um movimento errado seria sua morte. Foi então que Luzia, sua irmã mais nova, de apenas 16 anos, interveio. Seu coração puro não aguentou. Parem! Ele é velho! Não vê que não aguenta mais? A voz de Luzia, tão doce e cheia de vida, ecoou no silêncio sufocante do canavial. Tobias parou, com o chicote no ar, e virou-se lentamente para a menina. Um sorriso cruel se abriu em seus lábios rachados. Ora, a pequena atrevida. Quer apanhar pelo velho, é? Os outros feitores, Zé Cutelo, Mão Seca e o Brutamontes Carcará, riram. Um riso oco, desumano. Ela merece uma lição, Tobias, bradou Mão Seca, os olhos cheios de maldade. Ventania, a uma distância segura, sentiu seu sangue gelar. Seu corpo inteiro gritava para ele correr, proteger Luzia, mas ele estava imobilizado, cercado por outros escravos, todos com o mesmo pavor nos olhos. Um passo em falso e seria o fim para ambos. Tobias acenou para Carcará. O Brutamontes agarrou Luzia pelos cabelos, arrastando-a até o pelourinho, erguido como um monumento à dor no meio do canavarial. Deem nela uma lição que ela jamais esquecerá. A ordem de Tobias era clara. Os 4 feitores se revezaram. O chicote sibilou no ar repetidas vezes. Cada golpe que rasgava a pele de Luzia, rasgava também a alma de Ventania. Ele fechava os olhos, apertava os punhos, sentindo o gosto metálico do desespero na boca. As súplicas de Luzia foram se transformando em gemidos fracos, depois em silêncio. Eles não pararam. Bateram até que o corpo da menina desabasse, inerte, pendurado pelo pescoço no pelourinho. Quando a noite caiu e os feitores, satisfeitos com sua obra, se retiraram para a casa grande, Ventania correu. Os outros escravos se afastaram, sabendo que a dor que ele sentia era sagrada. Ele alcançou o pelourinho, libertou o corpo inerte de Luzia. Ela estava viva, por um fio. Seu rosto,
antes iluminado por um sorriso contagiante, agora era uma massa desfigurada. Seus olhos mal se abriam. Ventania a aninhou em seus braços, sentindo o calor fraco que ainda emanava dela. Luzia, minha irmã, aguente. As palavras mal saíam de sua garganta. Ela tossiu, um filete de sangue escorrendo pelo canto dos lábios. Seus olhos, turvos pela dor, encontraram os dele. João, eles, Tobias, Zé Cutelo, Mão Seca, Carcará. A voz dela era um sussurro quase inaudível. Justiça, João. Então, o corpo de Luzia relaxou nos braços de Ventania. O último sopro de vida partiu, levando consigo a inocência, a alegria, a esperança de um futuro. Naquele momento, Ventania sentiu algo mais do que dor. Sentiu uma frieza cortante, uma resolução inabalável. A chama que antes ardia em seu olhar se transformou em gelo, afiado como uma lâmina. As palavras de Luzia ecoavam em sua mente. Justiça, João. Ele beijou a testa gelada da irmã. E ali, sob o céu estrelado do recôncavo baiano, Ventania fez um juramento silencioso. Ele não a enterraria em vão. Aqueles 4 nomes, gravados a ferro e fogo em sua alma, seriam a melodia de sua vingança. Cada golpe de capoeira, cada movimento aprendido na calada da noite, não seria mais para a dança, seria para a morte. Ele não quebraria apenas ossos, ele esfacelaria vidas. E seu corpo, antes ferramenta de trabalho, agora seria o instrumento de uma justiça implacável. O cheiro de melaço, fermento e suor era o ar que respiravam no engenho do coronel Bonifácio. Um cheiro doce, mas que carregava o amargor de cada gota de sangue derramado. As paredes da senzala eram de barro e dor, e o chão, de terra batida, guardava os ecos de gerações de sofrimento. Ali, o sol nascia para o açoite e se punha para o pouco descanso, um ciclo vicioso que parecia não ter fim. A vida de João, o Ventania, era como a de todos os outros. Longas horas no canavial, sob um sol impiedoso que torrava a pele e rachava a terra. O facão pesado na mão, a cana alta cortando a pele, a sede que nunca passava. Os olhos dos feitores, sempre vigilantes, eram a única coisa mais quente que o sol. Cada movimento em falso, cada pausa um pouco mais longa, era um convite para a chibata. Mas Ventania tinha um refúgio, um segredo que mantinha a chama da sua alma acesa. Na calada da noite, quando a lua prateava a senzala e o mundo parecia dormir, ele e os mais velhos se esgueiravam para um canto escondido, onde o som do berimbau, abafado pelos cânticos baixos, dava a melodia para a liberdade. Era ali, na poeira levantada pelos pés descalços, que a capoeira Angola se revelava. Não apenas uma dança, mas uma forma de ser, de resistir, de existir. Mestre Damião, um ancião com cicatrizes que contavam histórias de luta e sobrevivência, era o guia de Ventania. Seus movimentos eram lentos, mas cheios de uma sabedoria ancestral. A capoeira, João, não é só golpe, é mente, é espera, é o vento que derruba a árvore, mas sem que a árvore sinta a força de onde veio o vento. Mestre Damião sussurrava, enquanto Ventania girava em um movimento fluido, esquivando-se de um ataque imaginário. Ventania aprendia com a devoção de um discípulo. Seus músculos, já endurecidos pelo trabalho braçal, ganhavam uma flexibilidade e uma agilidade surpreendentes. Ele se movia como uma sombra. Suas pernas fortes podiam desferir golpes tão rápidos que o ar parecia chiar. No dia, ele era João, o escravo. À noite, ele era Ventania, o capoeirista, o mestre do corpo e do movimento. A crueldade dos feitores não era um incidente isolado. Era o ar que todos respiravam. Tobias, o feitor-mor, tinha um prazer doentio em humilhar. Sua voz era um trovão de ordens e ameaças, e seu chicote, uma extensão de sua vontade doentia. Ele adorava ver o medo nos olhos dos escravizados. Vamos, bando de preguiçosos! Se não encherem esses cestos até o sol se pôr, vão passar a noite no tronco! Gritava Tobias, seus olhos injetados de raiva.
mesmo sem motivo aparente. Zé Cutelo, outro feitor, era conhecido por sua frieza calculista. Ele não gritava tanto, mas seus castigos eram os mais inventivos e dolorosos. Uma vez, um jovem chamado Pedro tentou roubar um naco de carne para sua mãe doente. Zé Cutelo o pegou. Em vez de chicotear, ele amarrou as mãos de Pedro e o deixou pendurado de cabeça para baixo sobre uma fogueira lenta por horas, até que o cheiro de carne queimada encheu o ar da senzala, e o jovem desmaiou de dor e fumaça. Mão seca, com seus dedos longos e finos, tinha uma predileção por punições que visavam as mãos dos escravizados. Quebrar dedos com um martelo ou amarrá-los e esmagá-los entre toras de madeira era seu passatempo favorito. Muitos dos escravos no engenho tinham as mãos deformadas, um testemunho silencioso de sua brutalidade. Uma mão quebrada não pode fugir, não pode lutar. Ele costumava dizer, com um sorriso macabro. Carcará, o mais forte e corpulento dos quatro, era a força bruta, o executor dos piores espancamentos. Ele não falava muito, apenas batia. Seus punhos eram como pedras, e seus chutes podiam quebrar costelas. Foi ele quem desferiu os golpes mais pesados em Luzia, seguindo as ordens de Tobias, sem questionar, sem hesitação. A vida na senzala era uma constante luta pela sobrevivência e pela manutenção da sanidade. As famílias eram separadas, os laços constantemente rompidos. Crianças eram tiradas de suas mães para trabalhar ou serem vendidas. A dignidade era um luxo que não podiam ter. A esperança era um fogo que poucos conseguiam manter aceso. Ventania, mesmo em sua quietude, era um pilar de força para muitos. Ele tinha um olhar que transmitia calma, uma presença que apaziguava. Quando alguém adoecia, ele buscava as ervas que mestre Damião lhe ensinara, preparando chás amargos que às vezes traziam algum alívio. Sua voz, quando falava, era baixa, mas carregava um peso de sabedoria e empatia. Ele ajudava nas colheitas, mas também ouvia os lamentos, consolava as viúvas, contava histórias da África para as crianças, lembrando-os de que havia um mundo além daquele engenho. Mas toda essa humanidade, toda essa paciência foi testada ao limite quando ele viu sua irmã Luzia no Pelourinho. A menina, que ele tinha visto nascer, que tinha ensinado a rir e a dançar, agora era um corpo esmagado, uma vida ceifada pela crueldade banal. A morte de Luzia não foi apenas uma tragédia. Foi a última gota em um oceano de sofrimento. Foi a prova de que a humildade, a paciência, a quietude não significavam nada para os feitores. Aquele dia, o mundo da opressão se revelou em sua forma mais brutal e pessoal, transformando a quietude de Ventania em um grito mudo de guerra. Ele sabia que o sistema não mudaria. Ele sabia que a justiça não viria de fora. A justiça teria que nascer das suas próprias mãos, de suas próprias pernas, do seu próprio corpo, transformado pela capoeira em uma arma. Ele não era mais apenas João, era Ventania, e o vento estava prestes a se levantar em fúria. O corpo de Luzia pesava nos braços de Ventania, mas o peso maior era o da promessa silenciosa que ele havia feito. O choro não vinha. As lágrimas tinham secado na alma, transformadas em brasa. A dor aguda deu lugar a uma frieza cortante, um metal gelado que se espalhava por suas veias. Ele a enterrou sob um pé de jurema, plantou um pequeno galho seco na terra fresca. Era um túmulo sem cruz, mas com uma dívida gravada na terra. Naquele dia, João, o pacato escravo, morreu com Luzia. Em seu lugar, ressurgiu Ventania, o mestre do movimento, agora com um propósito. Não era mais sobre dançar, mas sobre derrubar. Não era sobre sobreviver, mas sobre fazer justiça. Os dias que se seguiram foram estranhos. Ventania continuou seu trabalho no canavial, mas seu olhar havia mudado. Ele estava lá, mas não estava. Seu corpo se movia, mas sua mente estava em outro lugar, distante, afiada. Os feitores, em sua arrogância cega, viram apenas um escravo mais calado, mais cabisbaixo.
Mal sabiam que estavam sendo observados como presas, estudados, dissecados. Na senzala, mestre Damião percebeu a mudança. Ele viu o fogo frio nos olhos de Ventania. O vento, às vezes, precisa derrubar as árvores mais velhas para que a floresta possa respirar. A voz do velho era um sussurro, quase um pensamento. Ventania apenas assentiu, sem palavras. Mas mestre Damião sabia. Outros, na senzala, também sentiam. Havia um silêncio diferente ao redor de Ventania. Um silêncio respeitoso, um silêncio de compreensão. Ninguém precisava falar. A dor de Luzia era a dor de todos. A semente da revolta sempre existiu. Agora havia encontrado seu solo mais fértil. A conspiração de Ventania não era de palavras ditas em voz alta, nem de planos traçados em segredo com cúmplices. Era uma conspiração da alma, um pacto entre ele e a memória de sua irmã. Ele seria o único executor, o único portador do martelo da justiça. Mas ele sabia que cada olhar de apoio, cada aceno silencioso, cada canção entoada na senzala era uma força a mais para suas pernas. Sua transformação de vítima em algoz foi um processo interno, meticuloso. Ele não buscou armas forjadas. Seu corpo era a arma. Suas pernas, antes moldadas para a dança da capoeira, agora seriam os machados que cortariam a vida. Seus braços, antes para defender, agora para aniquilar. Ele começou a observar. Tobias, o feitor mor, era a face mais vil da crueldade. Gostava de se exibir, de esbravejar. Ventania notou que, após o jantar, Tobias sempre se dirigia ao pequeno barracão de armazenamento, nos fundos da casa grande. Ali, ele se encontrava com os outros feitores, Zé Cutelo, Mão Seca e Carcará. Onde o mal se junta, o mal será ceifado. Ventania pensou, enquanto simulava passar por perto, levando um cesto de lenha, os olhos atentos, mas sem demonstrar. Zé Cutelo, o calculista, era o segundo em comando, sempre ao lado de Tobias. Ventania observou seus hábitos, a forma como sacava a faca, a arrogância de seus movimentos. Mão Seca, o torturador das mãos, era o mais sorrateiro. Andava sempre curvado, mas seus olhos pequenos e malignos não perdiam um movimento. Ventania sabia que a velocidade seria crucial contra ele. E Carcará, o brutamontes, a força cega. Ventania conhecia a força daquele homem. Seria preciso mais do que um golpe para derrubá-lo. Seria preciso inteligência, agilidade e a arte de transformar a própria força dele contra ele. Cada um deles havia tocado Luzia, de uma forma ou de outra. Cada um deles pagaria. Durante as longas noites na senzala, Ventania não dormia. Ele praticava, não movimentos abertos e fluidos da capoeira de roda, mas movimentos contidos, rápidos, letais. Uma rasteira para desequilibrar, uma chapa para esmagar, um martelo para quebrar, uma tesoura para imobilizar, uma cabeçada para finalizar. Ele repassava mentalmente cada cenário, cada encontro. Imaginava os feitores, seus tamanhos, suas reações. A capoeira Angola não era apenas um esporte, era uma filosofia de vida, uma luta por liberdade. Agora seria a ferramenta para uma vingança pessoal, para uma liberdade conquistada a golpes. Eu sou o vento que ninguém vê, mas que arranca a árvore pela raiz. Ele murmurava para si mesmo, os músculos tensos, o corpo em um gingado quase imperceptível. A calma exterior mascarava uma tempestade interior. Ele estava se transformando em um predador, silencioso e letal, pronto para caçar aqueles que oprimiam seu povo. A vingança de Ventania não seria um ato de raiva descontrolada, mas a execução de um plano meticuloso, forjado na dor e na determinação de um homem que não tinha mais nada a perder. A cinza do enterro de Luzia ainda estava fresca na alma de Ventania, mas a poeira que se levantava no canavial, agora, não era mais apenas o rastro do trabalho pesado, era o véu que encobria a astúcia de um homem em luto. Nos dias que se seguiram, Ventania se transformou em uma sombra, um observador silencioso. Seus olhos, antes cheios de uma tristeza resignada, agora eram como duas fendas afiadas,
registrando cada movimento, cada hábito, cada falha de seus alvos. O mundo, para ele, havia se reduzido a um tabuleiro de caça, e os feitores eram as presas. Seu plano não nasceu de um momento de raiva cega, mas sim da dor lenta e corrosiva, macerada pela lembrança do último sussurro de Luzia. Justiça. João. A capoeira Angola, antes sua dança de liberdade, seu refúgio, agora seria forjada em uma arma de precisão cirúrgica. Ele não precisava de facas, nem de facões. Seu corpo, cada músculo, cada osso, cada curva, seria o instrumento da vingança. Ventania sabia que atacar os feitores no canavial seria suicídio. Eles andavam armados, cercados por outros escravizados, que, sob a mira do chicote, poderiam ser forçados a reagir. A Casa Grande era uma fortaleza. Não. Ele precisava de um local isolado, onde os quatro se sentissem seguros, complacentes, e onde ele tivesse a vantagem. A resposta veio em suas observações noturnas. Quase todas as noites, após o jantar farto na Casa Grande, Tobias, o feitor mor, Zé Cutelo, Mão Seca e Carcará se dirigiam ao pequeno barracão de armazenamento, um pouco afastado da morada principal e da senzala. Ali, entre sacas de grãos e ferramentas enferrujadas, eles se esparramavam, bebendo cachaça forte e jogando baralho sob a luz fraca de uma lamparina. Suas gargalhadas ecoavam na noite, um som insuportável para a ventania, que as ouvia da senzala. Ali, ele pensou, com a clareza fria de um açougueiro escolhendo sua carne. Ali, eles baixam a guarda. Ali, eles se sentem reis. O barracão. Ele estudou o local. Uma porta única, de madeira velha e rangente, com uma tranca simples. Duas pequenas janelas, altas e empoeiradas, que permitiam ver pouco de fora. O terreno ao redor era irregular, com algumas moitas e pilhas de lenha, perfeito para se esgueirar. A escolha da data não seria um feriado, não seria um dia de festa. Seria uma noite comum, uma noite qualquer, mas não qualquer noite. Seria uma noite de chuva intensa. Ventania passou a observar o céu, a sentir o cheiro da terra. Ele sabia ler os sinais da natureza, como um bom capoeirista lê os movimentos do oponente. A chuva, ele pensava. A chuva vai ser minha cúmplice. O som forte do temporal vai abafar qualquer grito. A escuridão será mais densa. O chão molhado fará meus movimentos serem ainda mais fluidos e os deles mais pesados. E, com a chuva, ninguém vai sair para ver. Ele ensaiou mentalmente cada passo. Primeiro, o acesso. Chegar ao barracão sem ser visto. Ele usaria as sombras das árvores, a proteção das moitas. Seu corpo, acostumado a se esgueirar pela mata em busca de ervas ou em treinos secretos, faria o trabalho. Segundo, a entrada. A tranca era frágil, um empurrão súbito e silencioso, no momento certo. Terceiro, a sequência. Essa era a parte mais crucial. Ele tinha apenas segundos. Os feitores estariam juntos, alcoolizados, mas ainda perigosos. Ele imaginou Tobias, o feitor mor, arrogante, barulhento, mas com um certo instinto de sobrevivência. Teria que ser rápido, preciso, esmagador. O rabo de arraia, Ventania repassava em sua mente. Um giro rápido, a perna levantada, o calcanhar com a força de um coice de cavalo, direto na coluna, quebrar o tronco, derrubar a árvore de uma vez. Depois, Zé Cutelo, o calculista, o das facas. Ele seria o primeiro a reagir, a buscar a arma na cintura. Preciso ser mais rápido que a mão dele. Uma chapa de costas, uma patada repentina, com a planta do pé, no peito. Não para matar, mas para esmagar, tirar o ar, quebrar as costelas, impedir que ele respire, que ele reaja. Em seguida, Mão Seca, o sorrateiro. Provavelmente tentaria fugir, se esconder. Ele vai correr, mas não vai correr do vento. Um martelo. O calcanhar desce com toda a força sobre a nuca, no pescoço. Quebrar a haste que sustenta a cabeça. Fim. E por fim, Carcará. O brutamontes, o que ele não poderia derrubar com força bruta, derrubaria com a inteligência da capoeira. Carcará é forte, mas lento na reação. Ele vai se desesperar.
Ele vai tentar usar a força. Não posso enfrentá-lo de frente. Preciso desarmá-lo, derrubá-lo, imobilizá-lo. Ventania visualizava uma sequência fluida, bênçãos para manter a distância e atingir o peito e rosto, rasteiras para derrubar, tesoura para prender suas pernas, imobilizá-lo no chão. E então, o golpe final, o mais pessoal, o mais brutal, uma cabeçada com a força de um maracá para esfacelar o crânio contra o chão de terra. A mesma terra que beijou o rosto de Luzia. Ele não planejava matar os 4 por pura fúria. Ele planejava aniquilá-los, um a um, com a precisão de um ritual. Cada golpe seria uma prece de vingança, cada osso quebrado, um acerto de contas. O álcool nas veias dos feitores seria sua maior desvantagem. Sua complacência seria seu túmulo. Durante as noites de sono roubado, Ventania não parava. Ele treinava em silêncio, movendo-se na escuridão da senzala, seus músculos memorizando cada movimento letal. O gingado, antes um convite à dança, agora era uma promessa de morte. Ele não usava espelhos, usava a escuridão, sentindo o ar deslocado por seus golpes, a precisão milimétrica de cada movimento. Ele visualizava os corpos dos feitores, cada ponto vulnerável, cada articulação que poderia ser deslocada, cada osso que poderia ser quebrado. Sua inteligência, subestimada por todos na fazenda, agora trabalhava com uma precisão que os próprios feitores jamais poderiam conceber. Eles viam um escravo comum, exausto. Não viam o estrategista, o mestre da capoeira, o homem que transformaria sua própria arte em uma ferramenta de justiça. O plano de Ventania não era apenas um ataque. Era uma declaração. Uma declaração que as vidas dos escravizados importavam, que a dor não passaria impune e que a justiça, quando negada pelos homens, encontraria seu caminho pelas mãos de quem ousasse lutar. O sol se levantava e se punha, tingindo o céu com cores que Ventania mal notava. Seus olhos estavam fixos em um quadro mais sombrio, pintado com os tons de uma dor profunda e uma resolução gelada. As semanas que se seguiram à morte de Luzia foram um purgatório de espera, de vigilância e de uma preparação silenciosa que ninguém ousava questionar. Todos na senzala sentiam a mudança em Ventania. Um silêncio diferente agora o cercava, mais denso, mais pesado. A sombra em seu olhar não era apenas tristeza, mas algo mais, algo afiado como uma lâmina recém-forjada. Ele parecia mais magro, a carne se consumindo, mas sua presença era de aço. No canavial, ele se movia com a mesma eficiência de sempre. O facão cortando a cana, o corpo suado sob o sol impiedoso. Mas cada balançar da arma era um golpe ensaiado, meticulosamente calculado. Cada vez que se abaixava para colher a cana, era uma rasteira imaginada, um movimento furtivo. Cada passo que dava, um gingado disfarçado, uma coreografia de combate oculta na rotina exaustiva. Ele transformou o próprio trabalho em um treino contínuo, onde cada fibra de seu ser era condicionada para a tarefa que se impunha. As noites eram suas aulas secretas, seus rituais de consagração à vingança. Mestre Damião, de longe, da porta da senzala, observava Ventania se esgueirar para o mato denso, onde a escuridão da lua nova era total. Lá, sem berimbau, sem atabaque, apenas o silêncio da noite pontuado pelo zumbido dos insetos e o uivo distante dos coiotes, Ventania dançava sua própria morte e a dos feitores. Ele não dançava para a roda, mas para os fantasmas de sua ira. Ele treinava os golpes que Mestre Damião havia ensinado, mas agora, com uma intenção nova e brutal. O rabo de arraia, antes um movimento fluido de exibição, agora era um chicote letal, um golpe de esmagar ossos. Ele visualizava a coluna de Tobias, o feitor mor, o ponto exato onde o calcanhar deveria atingir para estraçalhar a espinha. Ele repetia o movimento centenas de vezes, incansavelmente, seus músculos memorizando a trajetória perfeita, a força exata necessária para a quebra.
O ar sibilava com a velocidade de sua perna, um presságio de morte no silêncio da noite. A chapa de costas, um golpe potente de pé, com a planta para atingir o tronco, era praticada incessantemente contra os troncos mais resistentes das árvores. Ele sentia a dor em seu próprio pé a cada impacto, mas a persistência era maior do que qualquer agonia física. Ele imaginava o peito de Zé Cutelo, a sensação dos ossos do tórax se partindo sob a pressão. O alvo não era mais um tronco inanimado, mas o corpo vivo e arrogante do homem que havia ferido sua irmã. O martelo, a descida rápida e contundente do calcanhar sobre a nuca, era ensaiado usando um galho seco e espesso, simulando o pescoço de mão seca. Cada impacto era seco, preciso, definitivo. O galho quebrava em pequenos pedaços, e cada estalo era um eco macabro da justiça que viria. Ventania não queria apenas derrubar, ele queria obliterar. Contra Carcará, o Brutamontes, Ventania sabia que a força bruta não seria suficiente. Precisaria da inteligência e da fluidez da capoeira. Ele repetia a sequência em sua mente e em seus movimentos. A bênção para afastar, um ataque enganoso ao peito ou rosto, seguido de uma rasteira veloz para desequilibrar. E então, a tesoura, para imobilizar as pernas do gigante, prendê-lo ao chão. E então, o final. A cabeçada não seria uma simples manobra de roda de capoeira. Seria um impacto para esmagar, para aniquilar. Ele batia a própria cabeça, protegida por um turbante improvisado, contra a terra úmida, sentindo a reverberação do impacto em seu crânio. Ele precisava estar pronto para sentir a dor, para suportá-la, para transformá-la em uma força avassaladora. A observação dos feitores tornou-se uma obsessão que consumia cada instante de sua existência. Ventania se fazia de desatento, de exausto, um mero escravo consumido pelo trabalho. Mas seus olhos, por trás da fachada de cansaço, viam tudo, absorvendo cada detalhe. Ele viu Tobias esbravejar com um cozinheiro por um prato mal feito, a arrogância do feitor mor sempre em evidência, seu temperamento explosivo à flor da pele. Ele é barulhento, mas covarde. Ventania pensava, com uma clareza cortante. Se não tiver quem o proteja, ele se quebra como um vaso de barro. Ele observou Zé Cutelo, com sua habitual frieza calculista, afiar sua faca no canto da senzala, o brilho frio da lâmina refletindo o vazio de sua alma. A faca é forte, mas a perna é mais rápida. A arma dele é externa, a minha, interna. Mão seca, sempre espreitando, sempre com aquele sorriso torto e os olhos pequenos e malignos, observando os escravos como um falcão. Ele se esconde nas sombras, mas o vento encontra todos os cantos. Ele gosta de surpreender. Eu o surpreenderei primeiro. Carcará, com sua força bruta descomunal, quebrando cocos com as mãos nuas para impressionar. Força é nada sem agilidade. A capoeira é a dança da velocidade contra o peso. Ele é um touro. Eu serei a mosca que o derruba. Certa noite, a tensão quase se rompeu. Enquanto Ventania se esgueirava pelas moitas densas perto do barracão, ouvindo as risadas grosseiras dos feitores lá dentro, Zé Cutelo saiu para urinar, a lâmpada a óleo do barracão, projetando sua sombra vacilante na terra molhada. Ventania se abaixou instantaneamente, mal respirando, sentindo o coração bater como um atabaque desgovernado em seu peito. Zé Cutelo olhou em sua direção, talvez sentindo um vulto na escuridão, ou apenas a brisa fria da noite. Ele franziu a testa, os olhos semicerrados pelo álcool, mas a escuridão era densa, e o feitor, bêbado o suficiente para não ligar para um mero arbusto balançando ao vento. Ele voltou para dentro, resmungando sobre a bebida e o frio. Ventania soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, o suor frio escorrendo por suas costas. A tensão era uma corda esticada, a ponto de se romper. A dúvida, traiçoeira, era uma companheira constante. Será que ele conseguiria? Será que seria rápido o suficiente? A imagem de Luzia, seu rosto desfigurado pela crueldade,
Seu corpo inerte em seus braços voltava para ele com a força de um soco, e com ela, a certeza inabalável. Ele precisava conseguir. Falhar não era uma opção. Seria trair a memória de sua irmã e o espírito de todos os que sofreram. Mestre Damião, com a sabedoria dos mais velhos, percebendo o estado febril e a determinação implacável de Ventania, o chamou um dia ao final do trabalho. O corpo é templo, João, mas também é arma. Use-o com a sabedoria dos ancestrais. A vingança é um rio que corre, mas o capoeirista molda suas margens. Ele entregou a Ventania um pequeno saquinho de pano puído. Dentro, uma pedra de rio polida pelo tempo e pela água, e um punhado de terra da África, que o próprio Damião havia guardado por anos, um tesouro inestimável. Quando a dúvida apertar, segure, sinta, lembre-se de onde viemos, lembre-se de quem somos. Somos força, somos resistência. Não era um amuleto mágico, mas um lembrete profundo, uma conexão visceral com suas raízes, com a força de sua gente. Ventania apertou o saquinho em sua mão, sentindo a aspereza da pedra e o cheiro telúrico da terra. Não estava sozinho. Tinha a força de sua gente, de seus ancestrais, pulsando em suas veias. Ele continuou a observar o tempo com uma devoção quase mística. O sol forte, o céu limpo por dias. Ele esperava pela chuva. Não uma chuva fina, inconstante, mas a tempestade, aquela que vira o mundo de ponta cabeça, que faz o rio transbordar e o vento uivar como um lamento ancestral. A tempestade que anula os sons, que esconde as sombras, que lava a terra e prepara o palco para a fúria dos elementos. Sua alimentação era pouca, mas ele cuidava de seu corpo com a disciplina de um asceta guerreiro. Fazia alongamentos até os músculos protestarem, exercícios de resistência até a exaustão. Bebia a água mais limpa que encontrava, furtivamente, com a parcimônia de quem sabe que cada gota é vital. Cada caloria era para a luta. Cada hora de sono roubado, um descanso estratégico para o corpo e a mente. Ele era um atleta da vingança, um instrumento forjado pela dor e pela esperança. O medo de ser descoberto, de ser traído, nunca o abandonava por completo. Os feitores eram mestres em arrancar informações, em plantar a desconfiança e a delação entre os escravizados. Mas Ventania falava pouco. Ninguém tinha palavras para trair, pois não havia palavras ditas sobre seu plano. A conspiração era dele e de mais ninguém. Apenas o universo em silêncio era seu cúmplice, e o espírito de Luzia, seu guia. Um dia, o céu começou a escurecer de forma diferente. Não era o pôr do sol que trazia o fim do trabalho. Nuvens carregadas, cinzentas e densas, começaram a se acumular no horizonte, pesadas como chumbo. O ar ficou pesado, úmido, prenunciando a chegada de algo grandioso. Os escravos comentavam: "Vem chuva forte aí?" Ventania sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Não de frio, mas de antecipação. O vento começou a soprar, primeiro fraco, depois em rajadas fortes, balançando as palmeiras com uma dança frenética. Naquela noite, depois do jantar escasso e do dia exaustivo, os gritos de Tobias e as risadas dos outros feitores vinham do barracão, mais altas e descontraídas que o normal. O som da cachaça batendo nos copos era claro, um brinde à impunidade. A chuva começou a cair, fina no início, depois engrossando, batendo no telhado de palha da senzala como milhares de tambores trovejantes. O vento uivava, uma melodia sombria, um lamento que parecia vir das profundezas da terra. Era a noite. A noite da vingança tinha chegado. O cheiro da terra molhada, o som da tempestade que engolia o mundo e o fogo da justiça em seu peito. Ventania estava pronto para se tornar o próprio vendaval. A noite engoliu o engenho. A chuva caía em torrentes, chicoteando o telhado da senzala e das construções, afogando o mundo em um vêmito de água e vento. Cada gota era um tambor, cada rajada, um uivo ancestral. O som da tempestade era tão avassalador
que os gritos da natureza pareciam os únicos sons existentes. Lá dentro, na senzala, os escravos se encolhiam, alguns assustados, outros, na quietude de seus corações, esperando. Ventania, no entanto, não estava encolhido. Seu corpo, antes de um homem, agora era uma silhueta fundida à escuridão, um fantasma em movimento. Descalço, com o corpo coberto por uma fina camada de suor e chuva, ele se esgueirava pelas sombras das moitas, avançando em direção ao barracão. O cheiro de terra molhada e a fúria do vento eram seus únicos companheiros. Seu rosto era uma máscara de concentração, os olhos fixos no alvo, refletindo a luz distante da lamparina que vazava pelas frestas da porta do barracão. De lá vinham as risadas, grosseiras, estridentes, desafiando a tempestade. O tilintar de garrafas, o som de cartas sendo embaralhadas. Tobias, Zé Cutelo, Mão Seca e Carcará, celebrando sua impunidade, em seu pequeno reinado de crueldade. Bêbados, complacentes, perfeitos. Ventania chegou perto da porta do barracão. O coração batia como um atabaque frenético em seu peito, mas sua respiração era calma, controlada, a de um predador à espreita. Ele se posicionou, sentindo cada músculo tensionado, cada nervo pronto para explodir. A mão de Luzia em seus braços, seu último sussurro por justiça, ecoava em sua mente, afiando ainda mais sua determinação. Com um último olhar para o céu tempestuoso, ele se lançou. Um empurrão súbito, preciso, na porta de madeira velha. Não um chute, mas uma força controlada, que rompeu a tranca frágil com um estalo seco, abafado pelo temporal. A porta se abriu com um guincho, revelando a cena lá dentro. Os 4 feitores, ao redor de uma mesa improvisada com sacas, estavam com copos na mão e cartas espalhadas. A lamparina no centro jogava sombras dançantes em seus rostos avermelhados pelo álcool. O feitor Mor Tobias foi o primeiro a erguer a cabeça, o sorriso bêbado morrendo em seus lábios quando viu a figura esguia e ameaçadora na entrada. Ora, ora, quem é o escravo atrevido que... Suas palavras morreram na garganta. Antes que ele pudesse terminar a frase, Ventania já estava em movimento. Um blur de músculos e intenção. Seu corpo girou em um arco perfeito, baixo e veloz. A perna direita se estendeu, flexionada, o calcanhar com a força de um relâmpago. O golpe, um rabo de arraia, executado com maestria letal, atingiu o primeiro feitor mais próximo da porta, Zé Cutelo, no ponto exato da base da coluna vertebral. O som foi um estalo úmido e horripilante, como um galho seco quebrando. Zé Cutelo soltou um guincho sufocado, os olhos arregalados de horror e incredulidade. Seu corpo desabou sobre a mesa, os braços batendo nas cartas e copos, espalhando cachaça e terror. Sua coluna estava estraçalhada. Ele jazia ali, um monte de carne inerte, os olhos vazios fixos no teto. Mão Seca, sentado à frente de Zé Cutelo, levantou-se em pânico, a mão instintivamente indo para a cintura, onde guardava sua faca. Mas a velocidade de Ventania era sobrenatural. Ele não deu tempo para reação. O corpo de Ventania se inverteu. As pernas voaram em um movimento lateral, e a chapa de costas, com a planta do pé, atingiu o peito de Mão Seca com uma força avassaladora. O impacto foi um som oco e repugnante. Mão Seca sentiu o ar ser expulso de seus pulmões, uma dor aguda e sufocante que o fez dobrar-se. Seus olhos se esbugalharam, a tentativa de sacar a faca falhou miseravelmente e ele caiu para trás, batendo a cabeça no chão de terra batida. Seus braços caíram inertes, o peito esmagado e as costelas quebradas, perfurando seus pulmões. Ele convulsionou brevemente, o sangue jorrando de sua boca, antes de ficar completamente imóvel. Carcará, o Brutamontes, soltou um urro de raiva e terror. Ele era grande, forte, mas lento. Tentou se levantar, a intenção de atacar Ventania com as mãos nuas, mas Ventania já estava atrás dele. Com um movimento fulminante, o capoeirista desferiu um martelo. Seu calcanhar desceu com uma precisão mortal sobre a nuca de Carcará. O som foi um crack, seco,
impossível de ser ignorado, mesmo sob a tempestade. Carcará desabou de joelhos, o corpo caindo para frente como um saco de pedras. O pescoço estava quebrado, sua cabeça pendeu para um lado, em um ângulo grotesco, a vida se esvaindo de seus olhos sem rumo. Restava apenas Tobias, o feitor mor. Ele havia se levantado, tropeçando para trás, sua faca já em punho, tremendo de pavor. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora eram poças de puro terror. Não, por favor, eu te dou o que quiser, ele gritou, a voz embargada pelo medo, mas o som foi apenas um sussurro perdido na fúria da chuva. Ventania não respondeu. Seus olhos, vazios de qualquer emoção humana, estavam focados na presa final. Ele não era mais João. Era a vingança encarnada. Ele começou a gingar lentamente, um balanço suave, quase uma dança de cobra antes de atacar. Tobias, confuso pelo álcool e pelo terror, tentou atacar com a faca. Um golpe desajeitado e previsível. Mas Ventania era o vento. Ele se esquivou com uma fluidez impossível, o corpo se curvando para trás em um AU invertido, a lâmina passando raspando por seu rosto. Ele girou, a perna desferindo uma bênção rápida, atingindo o pulso de Tobias, fazendo a faca voar de sua mão e cravar-se na parede de madeira. Em seguida, uma rasteira rápida e forte derrubou o feitor mor no chão, que bateu a cabeça com um baque surdo. Tobias tentou se levantar, engatinhando para longe, o rosto contorcido de horror. Piedade! Por Deus, piedade! Ele implorou. Ventania não conhecia piedade. Não naquele momento. Ele avançou, suas pernas se entrelaçando nas dele em um movimento de tesoura, imobilizando Tobias no chão. O feitor mor tentava se debater, mas a força de Ventania era implacável. Ele sentiu o peso do corpo do capoeirista sobre o seu, a iminência da morte. E então veio o golpe final. Ventania, com um grito gutural que se perdeu na tempestade, levantou seu corpo e desferiu uma cabeçada brutal, com toda a força do ódio acumulado de uma vida inteira. A testa de Ventania atingiu a face e o crânio de Tobias com uma violência indescritível. O som foi um estalo final, um esmagamento úmido e pavoroso. A face do feitor mor se esfacelou contra o chão de terra. Seus olhos se reviraram e o corpo convulsionou uma última vez. O silêncio caiu no barracão, um silêncio pesado e mortal, que só era quebrado pelo som incessante da chuva lá fora e pelo gotejar lento de sangue no chão. Os 4 corpos jaziam ali, desfigurados, quebrados, suas vidas extintas pela mesma crueldade que um dia semearam. Ventania se ergueu, seu peito ofegante, mas não de exaustão, e sim de uma estranha e fria satisfação. Seus olhos percorreram os corpos. A justiça de Luzia estava feita. A capoeira Angola não era mais apenas uma dança. Era a dança da morte. Sem uma palavra, sem um olhar de remorso, Ventania se virou e desapareceu na escuridão da noite. O vento e a chuva engoliram sua figura, transformando-o novamente em uma sombra, um fantasma de vingança, deixando para trás apenas a fúria da tempestade e o testemunho macabro de sua justiça. O barracão, agora, era um túmulo para os opressores. O uivo do vento e o tamborilar da chuva no telhado de palha eram a única sinfonia no barracão. O cheiro de cachaça se misturava ao ferro do sangue, e a escuridão abrigava os corpos desfigurados dos feitores. Ventania permaneceu de pé por um instante, o peito subindo e descendo com a respiração pesada, a fúria fria ainda pulsando em suas veias. Não havia triunfo, apenas uma quietude sombria. Ele não olhou para trás. Não havia mais nada para ver ali. Ele saiu do barracão, deixando a porta velha se fechar, com um gemido que se perdeu na tempestade. A chuva lavava seu rosto, seu corpo, tentando purificá-lo do ato que acabara de cometer. Mas a marca estava gravada na alma. Seu olhar se voltou para a senzala, para as sombras que se moviam inquietas sob o teto de palha. A vingança estava feita, mas a liberdade, não.
Não ainda. Ventania correu, uma sombra rápida na noite, esgueirando-se entre as moitas e as árvores que balançavam furiosamente. Chegou à senzala. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o ar era denso, carregado de medo e expectativa. Mestre Damião estava sentado, os olhos fixos na entrada, como se soubesse que algo havia mudado. Outros escravos estavam acordados, seus rostos pálidos refletindo a pouca luz de um braseiro. Ventania entrou, seu corpo pingando água da chuva, seus olhos brilhando com uma intensidade que nunca haviam visto. Ele não precisou falar. Mestre Damião ergueu uma mão, silenciosamente. Os feitores? Perguntou Damião. A voz um sussurro rouco, mas todos ouviram. Ventania apenas assentiu, as palavras desnecessárias. A verdade era um choque elétrico que percorreu a senzala, um murmúrio de espanto, medo e, para alguns, uma fagulha de esperança. Começou a se espalhar como um incêndio. Estão mortos, disse Ventania, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ninguém ousaria questionar. Os 4. A justiça de Luzia foi feita. Um alvoroço contido começou. Sussurros, suspiros, medo da retaliação, mas também o vislumbre de uma chance. Mestre Damião se levantou, a figura idosa, mas firme. Agora, é agora que o vento da liberdade sopra para nós. Seus olhos encontraram os de Ventania. Preparem-se, vamos para a mata, para o quilombo, antes que o sol veja o que a noite fez. A senzala explodiu em uma atividade febril, mas silenciosa. As mulheres, os homens, as crianças, cada um pegando o pouco que tinha. Um pano, um pedaço de carne seca, uma cuia. Os mais velhos ajudavam os mais novos. O medo estava lá, mas a esperança, acesa pelo ato de Ventania, era mais forte. Antes de sair, Ventania pegou um pedão de cana em brasa do braseiro. Ele se dirigiu novamente ao barracão. A porta ainda estava aberta. Os corpos ainda jaziam lá, em seus próprios túmulos de horror. Com um movimento deliberado, Ventania jogou o tição em uma pilha de sacas de grãos, embebidas em cachaça que havia escorrido da mesa. A madeira seca do barracão, o álcool, tudo se tornou combustível. Pequenas chamas lambiscaram. Então, se transformaram em uma labareda. Um monstro vermelho que começou a consumir o barracão, a devorar os corpos e a apagar os rastros. O fogo, alimentado pela cachaça e pela vingança, rugia, engolindo a construção, um farol de rebelião na noite escura. Vamos! Ventania gritou, sua voz se misturando ao rugido do fogo e do vento. Para a mata, para a liberdade. A pequena comitiva de escravizados, talvez umas 20 almas, se esgueirou para fora da senzala. Crianças pequenas nos braços das mães, idosos apoiados nos mais jovens. O clarão do fogo no barracão iluminava o caminho por um momento, um guia de destruição e um farol de esperança. Ventania liderava, seus passos firmes e decisivos, guiando-os para a escuridão da mata, para a densidade impenetrável que era a promessa de refúgio. A chuva continuou a cair, abençoando a fuga, lavando os rastros, abafando os sons de seus passos. O caminho era duro, a mata densa, os espinhos arranhando a pele, mas ninguém parava. O medo da chibata, da retaliação, era o chicote mais forte. A promessa do quilombo, um sopro de ar fresco. Enquanto isso, na casa grande, o coronel Bonifácio dormia o sono dos justos, alheio à tragédia que se desenrolava em sua fazenda. O fogo no barracão se espalhou, lambendo as construções adjacentes, alertando os poucos feitorzinhos de menor patente que ainda estavam de vigia. O pânico irrompeu. Gritos de "Fogo! Fogo na fazenda!" ecoaram pela madrugada. Ao amanhecer, a cena era de puro caos. O barracão de armazenamento era apenas um monte de cinzas fumegantes e madeira queimada. Entre os escombros, os corpos carbonizados e desfigurados de Tobias, Zé Cutelo, Mão Seca e Carcará foram descobertos. O horror tomou conta do coronel Bonifácio. Sua voz, ao saber da morte dos feitores e da fuga de um grupo de escravos, era um trovão de raiva e desespero. Malditos!
Bichos insolentes! Vão pagar por isso! Vão pagar! A notícia se espalhou como pólvora entre as fazendas vizinhas. O pânico era palpável. Se um escravo podia matar 4 feitores e escapar, o que impediria outros? A semente da rebelião havia sido plantada. A caçada humana começou com uma ferocidade implacável. Cães farejadores foram soltos, capatazes e jagunços de fazendas vizinhas foram convocados, armados até os dentes. Eles vasculhavam a mata, os rios, cada canto, com ordens claras. Tragam-os vivos ou mortos, especialmente aquele que fez isso. Ele vai servir de exemplo. Mas Ventania e seu grupo já estavam longe, internados na densidade da floresta, seus passos guiados pelo conhecimento da terra e pela esperança de um novo começo. A fuga era perigosa, a fome e o cansaço eram constantes, mas a chama da liberdade, acesa na noite da vingança, queimava mais forte do que qualquer chicote, do que qualquer dor. O quilombo, um porto seguro, esperava por eles, um farol de esperança na escuridão da escravidão. A fuga de Ventania não era apenas uma fuga, era a fundação de uma lenda. O grito silencioso de que a justiça, mesmo que brutal, sempre encontraria seu caminho. O vento, que antes uivava em fúria na noite da vingança, agora soprava em sussurros, carregando a história de Ventania para além das fronteiras do engenho do Coronel Bonifácio. Não era mais apenas João, o escravo. Ele era Ventania, o furacão de justiça, a lenda viva que se ergueu do Dendê para lembrar aos opressores que a covardia tinha seu preço. Sua história, de boca em boca, de senzala em senzala, de quilombo em quilombo, se transformava em um hino, um aviso, uma prece. A notícia da noite no barracão se espalhou como brasa em capim seco. Os corpos dos 4 feitores, encontrados carbonizados e desfigurados, e o desaparecimento de um grupo de escravos liderados por um capoeirista misterioso assombravam os sonhos dos senhores. O pânico era uma névoa densa que cobria as fazendas. Coronéis outrora arrogantes agora olhavam para seus próprios escravos com desconfiança. Cada olhar calado, cada gingado sutil, parecendo esconder uma ameaça. Foi aquele Ventania, sussurravam os feitores em seus redutos. Aquele que dançava no canavial. Um demônio, um bruxo. Quebrou os ossos deles com os pés, dizem. Desfigurou o feitor mor com uma cabeçada que esmagou o crânio. A verdade se misturava à lenda, tornando Ventania maior, mais terrível, mais invencível. O medo que ele plantou nos corações dos opressores era um veneno lento e constante. Eles reforçavam as guardas, aumentavam a vigilância, mas sabiam que nenhum chicote poderia quebrar um espírito que havia provado o sabor da vingança. A ideia de que um escravo, subestimado e desarmado, pudesse se transformar em uma máquina de combate letal, usando sua própria cultura como arma, era aterrorizante. Mas, para os oprimidos, Ventania se tornou outra coisa. Ele era a esperança, a materialização de um sonho antigo de justiça. As canções na senzala, antes apenas de tristeza e saudade, ganharam novos versos, novos ritmos, mais fortes, mais cheios de coragem. Falavam de um capoeirista que voava, que se misturava ao vento, que derrubava os tiranos. Seu nome era entoado em segredo, uma senha, um juramento. Ele mostrou que eles não são deuses, dizia uma velha escrava em um terreiro distante. São feitos de carne e carne e osso podem ser quebrados. A história de Ventania deu aos escravizados a faísca que muitos precisavam. A ideia de que a resistência não era apenas fugir, mas lutar. Que a capoeira, a dança que os brancos viam como brincadeira de moleque, era, na verdade, uma arte marcial letal, um caminho para a liberdade. E o próprio Ventania, ele e seu pequeno grupo, guiados pelo seu conhecimento profundo da mata e pela resiliência de Mestre Damião, conseguiram se embrenhar nas profundezas da floresta, muito além do alcance dos cães e dos jagunços. Eles fundaram um novo quilombo, um pequeno ponto de luz e liberdade na escuridão da escravidão. Lá, Ventania não era apenas um guerreiro,
era um protetor, um professor. Ele ensinava a capoeira não apenas como defesa, mas como um modo de vida, uma filosofia de resistência. Suas pernas, que esfacelaram os feitores, agora protegiam os mais fracos. Seus olhos, que antes viam a morte, agora vislumbravam um futuro de dignidade. A arte que Luzia tanto amava e que inspirou sua vingança, agora era a base da segurança e da identidade de um novo povo livre. Ventania, o herói de pernas ágeis e coração indomável, tornou-se o guardião do quilombo. Sua presença era uma muralha contra o medo, sua história, um farol para aqueles que ainda esperavam na escuridão das senzalas. Ele provou que a capoeira não era só gingado e malícia, mas também estratégia, força e uma inabalável sede de justiça. Ele personificou a verdade de que a opressão, por mais brutal que seja, nunca pode esmagar o espírito de um povo determinado a ser livre, e que a memória dos injustiçados sempre encontrará um caminho para a reparação, mesmo que seja pelas mãos de um homem que se transformou no próprio vendaval. Se a coragem de Ventania ressoa em você e te lembra da força que reside em cada um de nós para lutar por justiça e liberdade, comente a palavra resistência aqui embaixo. Sua voz é importante para manter viva a memória desses heróis. E assim, a saga de Ventania, o escravo capoeirista que se transformou em furacão de justiça, chega ao fim. Sua história, gravada nas encruzilhadas da memória e nos batuques silenciosos da resistência, nos lembra que a liberdade e a dignidade não são presentes, mas conquistas forjadas na coragem e na luta. Ventania não foi apenas um homem, foi um símbolo, um aviso aos tiranos e uma chama para os oprimidos. Ele nos ensinou que, mesmo nas condições mais desumanas, o espírito humano pode se levantar, e que a arte, por vezes, é a mais potente das armas. Se esta história tocou sua alma, se acendeu em você a chama da admiração por esses heróis esquecidos, eu peço que não deixe essa chama se apagar. Deixe seu like neste vídeo, porque cada curtir é um grito de reconhecimento por aqueles que lutaram. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Estamos aqui para resgatar vozes que a história oficial tentou silenciar, para trazer à luz a verdade por trás dos véus do tempo. E ative o sininho de notificações. Assim você será o primeiro a saber quando um novo épico de resistência for revelado. Você não pode parar por aqui. A jornada pela verdade e pela memória é longa e rica. Temos muitas outras histórias de bravura, de inteligência e de fé para te contar. Histórias que vão te inspirar, te indignar e te fazer ver o Brasil com outros olhos. Clique agora mesmo nos vídeos que aparecem na sua tela ou explore a nossa playlist de heróis esquecidos. Lá, você vai descobrir o legado de outras figuras extraordinárias que moldaram a história do nosso país com sua coragem inabalável. Continue conosco nessa missão de recontar o Brasil. Sua presença fortalece a nossa voz. Até a próxima!